Agradecer a presença de todos para assistirem aqui essa prestação de conta do primeiro quadrimestre de 2017. Essa é a primeira apresentação relativa ao governo Duarte Nogueira. A apresentação realizada alguns meses atrás era referente ao terceiro quadrimestre de 2016, portanto, de outra gestão. Eu vou fazer a apresentação bem objetivamente e depois fico aberto aqui a questionamentos e, se for necessário, a gente pode voltar até o slide que tiver um maior questionamento para a gente poder discutir, se assim for de interesse de alguém. Então, aqui a lei que rege essa prestação de contas, a atual administração, atualizando em relação ao ano passado, já a projeção aqui de habitantes na cidade de Ribeirão Preto, 674 mil habitantes, a região região de saúde a qual nós pertencemos, dessa distribuição do Estado. Nós, dentro dessa região, nós estamos na subdivisão do Aquífero Guarani, que é uma região que tem cerca de 900 mil habitantes, aquelas cidades listadas, e Ribeirão Preto está aqui na do meio, então. Lembrando que a DRS 13 compõe os três grupos com cerca de 1,5 milhão de habitantes. Apresentando aqui os links da onde são originários a maior parte dos dados fornecidos, estão lá para checagem, se houver interesse. Esse material está disponível a todos ali fora, impresso, para qualquer dúvida também. E já passando a primeira fase da apresentação, a fase da parte de administração e a parte financeira do que aconteceu nesses primeiros 4 meses de 2017. Aqui está, na primeira coluna, a projeção a estimativa de que foi feito na lei do município no ano 2016, com a perspectiva de arrecadação para o ano de 2017. Nas diversas alíneas da saúde, nós temos na primeira linha lá em vermelho o que seria investido do próprio e arrecadado do próprio para investimento em saúde, que é na ordem de 390 milhões de reais. As linhas que não estão marcadas em vermelho são provenientes do que nós chamamos de financiamento vinculado, sendo que a maior parte dele é relacionado ao Ministério da Saúde e alguns ao Governo de Estado e alguns outros, a última linha em especial para esse ano, para esse quadrimestre, foi o que foi projetado com relação ao arrecadado para o SAMU regional e repassado a Ribeirão Preto pelo consórcio AVH. Então, a perspectiva era de uma arrecadação de 564.927 para investimento na Secretaria da Saúde. A terceira coluna foi uma projeção que eu preferi colocar para a gente poder imaginar se nós conseguíssemos fazer uma arrecadação que fosse regular ao longo do ano, o que seria, teoricamente, o valor que nós teríamos para gastar, baseado na proposta orçamentária, para o primeiro quadrimestre. Então, eu peguei o valor da primeira coluna e dividi por 3. Eu sei que isso não é uma verdade absoluta, porque nós vamos ter variações ao longo do ano, mas é exclusivamente para a gente ter uma noção, a cada 4 meses, de quanto a gente está, tanto do ponto de vista de arrecadação, quanto do ponto de vista de gastos um pouquinho mais à frente. Lembrando ali, naquele pequeno quadro embaixo, que dentro do próprio orçamento da Secretaria da Saúde, cerca de 70%, 69,1%, que foi orçado ou previsto no orçamento, é um investimento próprio do município. E 30,8% é um investimento vinculado. Então, de todo o orçamento da Secretaria da Saúde, 70% que é previsto é do município e apenas 30% vem de outras instâncias da federação.
Então, naquela perspectiva, na estimativa do primeiro quadrimestre, teríamos lá uma arrecadação total de 188.309.000. E, mais uma vez, na segunda coluna, foi o que foi arrecadado no período nas mesmas alíneas, que chegou lá embaixo em 178 milhões. Então, se transformarmos isso em porcentagem por cada linha, a gente vai ver que apenas duas alíneas, a terceira, que é o bloco de atenção de média e alta complexidade, que nós chamamos de MAC, nós arrecadamos 101,9%, 2% a mais do que tinha sido previsto no ano passado. E na quarta, bloco de vigilância em saúde, 27,5%, porque arrecadamos 127,5% do que tinha sido projetado. Todas as demais nós arrecadamos a menos do que havia sido projetado, dando lá embaixo uma diferença de 5,5% para menos, o que equivale, ali em vermelho embaixo, a uma arrecadação de R$10.300.000 a menos do que havia sido projetado. Eu considero isso bastante importante porque isso nos dá a projeção de que nós não vamos ter, pelo menos nesse quadrimestre, se isso se continuar nos próximos meses, nós não teremos efetivamente, até o final do ano, o orçamento que foi projetado pela lei o ano passado. Só como título de conhecimento, no mesmo período, no primeiro quadrimestre de 2016, havíamos arrecadado 32 milhões a mais do que havia sido projetado na lei, usando a mesma sistemática, dividindo o orçamento do ano em 3 parcelas iguais, ou seja, a média por quadrimestre. Secretário. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. O senhor prefere que faça a pergunta no final? Pode ser durante a apresentação? Como o senhor prefere? Antes do senhor chegar, eu havia proposto até a gente fazer no final, e se for necessário eu volto até os slides. Ótimo. Tá? Assim a gente chega no final, se tiver de acordo. Passando agora já para a despesa, né? As despesas que foram realizadas. Então, nesse quadro, nós temos aqui alguma coisa que foi suplementada por verbas extras da própria secretaria, mudanças de alíneas, alguma coisa que estava em alguma linha que poderia ser modificado, na classificação das despesas, em folha de pagamento, serviços de terceiro, insumos judiciais, passagens, serviços de terceiros, aluguéis, terceiros diversos, programa mais médico, despesas de exercícios do exercício anterior, outros serviços, obras e instalações. Eu já aviso que nós vamos desdobrar essa tabela nas tabelas a seguinte para mostrar um pouco mais, principalmente dos principais gastos, onde foram feitos esses gastos. Como houve alguma suplementação, a segunda coluna, que é a estimativa atual, significa aquela perspectiva do começo do ano, mais o que foi suplementado, o que já foi realmente suplementado, e uma perspectiva do que nós teríamos no total. Então, nós passaríamos do aqueles 188 para 193 milhões. Mas isso eu estou misturando aqui o orçamento, que nós já sabemos que foi 10 milhões a menos, com a suplementação que foi real. Na terceira coluna, é o que foi liquidado. Então, liquidado é aquilo que saiu efetivamente da conta do Banco da Secretaria da Saúde. Então, não é o empenhado, porque nós podemos ter coisa já empenhada, podemos não, com certeza nós temos vários empenhos que o dinheiro ainda está na conta, mas ele já está prometido, já está comprometido com o gasto. Então, é o que efetivamente saiu nesse período. Então, nas diversas linhas, o que é importante ali, o total que foi liquidado, 154.936.000. Também nas diversas alíneas, a gente vai ver lá, no último eu fiz a diferença, então é o que nós gastamos a mais ou a menos, ali no caso todos eles foram a menos para cada linha. O que dá lá no total, lá no final, um saldo de 38.801. Como aqui existia a perspectiva do orçamento, da lei orçamentária, que está com 10 milhões deficitário, e o que eu fiz aqui embaixo foi o real, o que aconteceu de fato, o que nós arrecadamos, o total do arrecadado,
nesse quadro menor, mais o que foi realmente suplementado e o que foi liquidado. Então, nós temos lá, no último quadrinho, escrito saldo de 28.463. Mais uma vez, eu alerto que esse saldo não significa que está sobrando dinheiro, porque nós temos vários empenhos, pode ser que até a gente já tenha mais empenhos do que restou na conta do banco até agora. Contudo, eu acho que é interessante que a gente tenha um saldo positivo, que é melhor ter um saldo positivo aqui do que se nós tivéssemos ainda mais acabado aqui negativo, precisando de outro tipo de suplementação. Então, esse foi o saldo que nós tivemos aqui no final do mês de abril. De outro ponto de vista, analisando pelo bloco dos financiamentos, nós temos lá as despesas em atenção básica, em média e alta complexidade, na vigilância em saúde, na assistência farmacêutica, na gestão do SUS, em alimentação e nutrição. A primeira coluna, o que foi gasto com dinheiro do próprio município, no total 108.946, proveniente da fonte estadual, mais 1.122.000, federal 44.604, outras fontes R$ 72.000, e o total de despesas coincide com o anterior, 154.936.000. Deixei lá em vermelho as duas principais áreas que receberam esses investimentos. Então, a atenção básica consumiu 69 milhões desse total, que significa 44,6%, e a média e alta complexidade, 41,7%, com 64.594. Só também para esclarecer, atenção básica, eu acho que fica claro, saúde da família, as unidades básicas, e média e alta complexidade, em geral, são os prestadores hospitalares e o SAMU, que é considerado também de média e alta complexidade. 41%. Mais uma vez, fazendo já mais uma abertura dessas contas, para a gente ver de um outro ponto de vista, pegando agora só a média e a alta complexidade, para a gente ver onde foram os maiores gastos. Folha de pagamento, então dessas áreas que eu falei de média e alta complexidade do próprio município, 18.872, o que significa 29%. Prestadores, 23.914, eu vou mostrar os prestadores no próximo slide, 37%. Depois, material de consumo, 1,6%, judicial, 12.000, viagens, 0, aluguel, 50, serviços, eu vou mostrar o que é serviços, 20.682, com 32%. Depois, despesas do exercício anterior, com 2.000, e equipamentos e materiais, com R$ 29.000. Então, a folha de pagamento está lá em cima, 18 milhões repetido, que é o nosso próprio funcionalismo de média e alta complexidade. O Hospital Santa Casa recebeu daqueles 64 milhões, recebeu 12.396 nesse período. A Beneficência Portuguesa, 8.717. A UNAERP, através do seu hospital, o Eletro Bonini, 1.040.000. O Sanatório Vicente de Paula, 630.000. A APAI, 560.000. Barão de Mauá, 172.000. Nair Manuelina, 150.000. Cantinho do Céu, 138.000. Hospital Retaguarda Francisco de Assis, 99.000. Associação Amigo dos Autistas, R$ 8.000. E o Profis, R$ 470. Serviços, como havendo colocado, o Hospital Santa Lídia não aparece na prestação de contas ali como prestadores, ele aparece em ser prestadores, mas como serviços. Santa Lídia, 13.538.000. E diversos outros fornecedores com 7 milhões nos diversos ali. Bom, essa é a principal parte da prestação de contas de onde foi investido
o terço do do orçamento anual nesse período. E aqui a contabilidade para se mostrar quanto que o município investiu em saúde nesses primeiros 4 meses, respeitando as regras de contabilidade que mostram a proporção investida do orçamento total, que a lei exige que seja no mínimo 15%. Então, nesse cálculo todo, nós chegamos aqui, nesse período, uma aplicação de 17,5%, lembrando que a média histórica de Ribeirão Preto, anual, como foi no último ano, gira em torno de 27%, e provavelmente nós vamos atingir isso nesse ano também. Nesse primeiro quadrimestre, na intenção da gente poupar os recursos próprios, nós fizemos uma tendência de jogar os gastos para o gasto vinculado, sempre que fosse possível dentro da legislação, para usar o dinheiro do Ministério, poupando o nosso próprio, que pode ser reservado para o aperto do final do ano. Do ponto de vista de auditorias, a Secretaria, nesse momento, faz auditoria desses serviços, principalmente desses prestadores todos, e nós estamos iniciando já, as discussões já iniciaram praticamente desde o primeiro mês de janeiro, na intenção da gente avançar no desenvolvimento do órgão de coordenação e controle desses prestadores, para a gente cada vez mais ter certeza que todos os prestadores produzem aquilo que a gente de fato necessita. Então, isso já existe na Secretaria, mas a intenção é fortalecer mais dessa divisão da Secretaria, para que a gente possa controlar cada vez mais e ter certeza e poder exigir não só quantidade, mas também qualidade dos prestadores de serviço do município. Em termos de recursos humanos, então nós temos aqui o gasto com a folha também nesse período, de 57 mil só com a folha, quando a gente associa os encargos, mais 57 milhões, mais 11 milhões de encargos, o que dá uma folha de 68 milhões. Ainda temos que associar aqui o Vale Transporte, mais 163 mil, e mais o Vale Alimentação, 4 milhões 386, o que dá um total de gasto com a folha e encargos de praticamente 73 milhões nesses 4 meses iniciais do ano. Na apresentação anterior, e continua sendo uma preocupação nossa, o gasto da Secretaria da Saúde em termos de plantões ou hora extras, nós estamos mantendo a média ainda de em torno de 1.600.000 por mês de gastos em plantões. Então, lembrando que o plantão como hora extra ele só é efetivado o pagamento no mês seguinte à realização. Então, em janeiro, nós pagamos o que foi realizado em dezembro, que foi 1.900.000, já é um mês que nós temos muitas férias, que temos festas e é difícil de cobrir as escalas. Em fevereiro, passamos para 1,5 milhão, em março 1.200.000, em abril 1.300.000. Eu fiz a média disso, dá em torno de 1.600.000, que ainda é um valor bastante alto, e foi feita uma proposta para o prefeito, e está na equipe econômica do governo. A proposta foi de que nós começássemos a fazer uma reposição com funcionários de carreira mesmo, estatutários. Nós temos concursos abertos praticamente para todas as áreas, pelo menos para as áreas que estão provocando essa necessidade de cobertura, que a grande maioria, praticamente 70% desse gasto tem sido na área de enfermagem, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem, e na área médica. Essas 3 categorias consomem mais de 70% desses valores aí. Principalmente a categoria de nível médio técnico de enfermagem, o déficit é muito grande e é decorrente, em parte, pelo que está acontecendo na Secretaria de maneira geral. Só para ter noção, nos últimos 2 anos, a média de aposentadorias foi de 100 funcionários por ano. Então, em 2016 foram 120, se não me engano, no ano anterior 100, e esse ano,
até abril, foram 72 aposentadorias, que não foram repostas ou não têm sido repostas sistematicamente, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, nós estamos, assim, numa situação crítica. Parte dessa falta está sendo coberta por esses plantões, parte dessa falta, a outra parte, está sendo coberta por terceirização através da Fundação Santa Lídia, e que já deve ter chegado à Câmara, mas o primeiro relatório regional do Tribunal de Contas alerta para que esse modo de reposição não está de acordo com a legislação atual, e uma indicação para reverter isso o mais depressa possível. Então, a proposta foi de que a gente pegasse parte desse valor gasto e que já é gasto na nossa folha com o dinheiro próprio mesmo, e que fosse transformado em contratações estatutárias para a gente repor e começar um processo de reposição sem onerar ainda mais o orçamento, porque ele já está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, a saúde não é analisada individualmente da secretaria com relação à lei. Então, mas o município ultrapassou 50% de gastos com recursos humanos, porque a Secretaria da Saúde gasta 65% do orçamento com recursos humanos. Então, nós temos que reverter essa situação para sair dessa zona prudencial, que é chamada da lei de responsabilidade fiscal, que o município atingiu no ano passado. Então, a distribuição dessa nossa equipe toda, e aqui entre efetivos estatutários e um pequeno grupo de profissionais contratados por CLT, aqui está a distribuição desses funcionários, e a gente vê, obviamente, que esse grupo maior, e é óbvio que tem que ser o maior, porque a maior parte da atenção à saúde é feito pela equipe de enfermagem, que dá assistência direta e cuida muito mais diretamente dos pacientes do que os próprios médicos. Então, ali são os agentes e técnicos de enfermagem. Então, a gente tem lá 743. Calculando apenas, transformando todas aquelas horas extras relativas especificamente ao que foi gasto com auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, e o que a gente gasta do Santa Lídia com a mesma categoria, isso significa perto de 250 a 270 profissionais novos de 30 horas. Então, nós já gastamos isso, 230. Parte pelo Santa Lídia, parte em hora extra. Então, a proposta é que a gente reponha pelo menos metade disso nesse momento, tentando transferir o que é gasto em plantões para o que é gasto com um profissional novo para poder atuar na rede. Isso está em discussão no COTIM, e eu me propus a ir lá para defender essa proposta que nós fizemos da Secretaria oficialmente, para ver se a gente consegue essa reposição o mais depressa possível. Aqui é a distribuição entre as diversas formas de contratação, e a gente vê que a maior parte, o que está em azul, são funcionários de carreira, então 94%, o que eu acho bastante conveniente que seja assim, para uma instituição que precisa ter ali um vínculo muito grande dos profissionais, e se fosse da minha possibilidade, seriam profissionais de dedicação exclusiva, porque assim a gente poderia ter um vínculo muito maior, obviamente com as necessidades que se exigiriam um contrato de exclusividade, mas eu acho que é bastante importante que a gente tenha esse vínculo realmente efetivo com os profissionais da saúde em especial. E poucos outros que são temporários, como os contratos de CLT, que têm prazo de validade, que é uma medida que não deveria ocorrer com muita frequência mesmo. Passar agora para a parte de produção, e a parte de produção ela é um pouco mais fria, porque ela acaba tratando muito de números, e números realmente, análise apenas quantitativa da produção. Ainda nós não temos no relatório a condição de fazer alguma análise quantitativa. A nossa pretensão é que também nos próximos relatórios a gente comece a tentar apresentar alguma coisa da análise quantitativa. Só lembrando a atividade da atenção básica, quais os profissionais que nós temos trabalhando nesse tipo de atividade, um pouco da lista de atividades que são feitas, entre acolhimento, as consultas, assistência farmacêutica, visitas domiciliares, próprio atendimento de emergência,
e aqui também o que se propõe nas diversos programas que nós temos na Secretaria. Lembrando, são 61 unidades, então aqui a distribuição dessas unidades, eu vou passar bem rápido, vocês têm o material e acho que já é de conhecimento da maior parte dos ouvintes, e aqui 61 unidades, 45 unidades de saúde da família, mais equipes de saúde bucal, mais 21. Aqui a distribuição regional, com os nomes de cada unidade e das unidades especializadas também. O nome de todas as unidades de saúde da família e as equipes que contém. Vamos passar agora para os números. Então, o número de atendimento da produção médica na atenção básica. Então, clínica médica, que é a maior parte do atendimento de adultos, uma produção total de 62 mil consultas, lembrando que nós temos uma oferta teórica por conta do número de profissionais de 76 mil consultas. Ginecologia e obstetrícia, 36 mil consultas realizadas. Saúde da família, 37.900, quase 38 mil consultas realizadas, e pediatria, cerca de 33 mil consultas realizadas, um total, nesses primeiros 4 meses, de 170 mil consultas, o que significaria aqui, só de consulta médica, quase que quanto é que dá? 700 dividido por 170, 200 dá 1/3 da população, ou 1/4 da população, teoricamente, teve atendimento. Assistência farmacêutica, nós tivemos lá 565 atendimentos com 1.305.000 dispensações. Abro parênteses aqui mais uma vez para falar da situação da medicação, da falta de medicação. Então, depois de 2 meses, janeiro, fevereiro, com a primeira proposta de negociação da dívida, a dívida com os fornecedores de medicamento que veio de 2016, 2015, 2016, girava em torno de 4.400.000, durante praticamente todo o segundo semestre de 2016 não foram pagos, honrados os contratos, uma boa parte dos laboratórios, quase 80% dos fornecedores, ou pararam de fornecer, porque já havia passado todos os 3, 4 meses de lei que eles seriam obrigados a fornecer, ou pararam de participar de certames também, porque não tinha mais interesse. Então, para reverter esse quadro, nós precisamos de uma primeira proposta que não foi efetiva, eles não aceitaram as reduções propostas pelo decreto, e numa segunda negociação, que finalizou em março, começo de abril, cerca de 70% dos fornecedores aceitaram a proposta, que foi dividir o valor da dívida em 10 prestações. Com isso, no primeiro mês foi desembolsado, no mês de março, no finzinho de março, começo de abril, foi desembolsado cerca de R$1.300.000 pela primeira parcela. Na primeira parcela, cerca de 20%, 30% dos fornecedores já tinham as suas dívidas quitadas, mas nós temos fornecedores, pelo menos uns 5 ou 6, que vão receber parcelas até o mês de dezembro. Então, o maior credor nosso, o maior laboratório que nós devíamos, está recebendo parcelas de R$45.000, e, portanto, em dezembro nós acabamos de quitar a dívida com todos os fornecedores, a dívida passada, e conseguimos colocar em dia o pagamento desse ano, que dependia, mais uma vez, da quitação de todas as dívidas, ou a negociação de todas as dívidas, para sair fora da lei também, quer dizer, sair fora da lei não, para cumprir a lei de pagamento por ordem cronológica, e assim podermos regularizar também os pagamentos desse ano. De forma que antes de ontem, nós tínhamos 48 medicamentos, tínhamos 48 medicamentos em falta. Na segunda-feira tínhamos 51 em falta, e a perspectiva é de que daqui mais uma semana ou 2 semanas nós tenhamos talvez menos de 20 medicamentos em falta. Porque depois da aceitação desses contratos, começamos novas licitações, os fornecedores voltaram a participar, e até a gente terminar todos os trâmites, agora, mais uns dias, eu espero que a gente elimine pelo menos essa falta grosseira, que nós começamos o ano com 79 itens em falta.
Então, ontem tínhamos 48, tem mais algum hoje? Mais alguém forneceu ou não? Quantos? Faz assim, quantos? Mais 2, então 46 em falta hoje. Então, mais 2 fornecedores entregaram o medicamento hoje, nós estamos com 46, a perspectiva é que mais uns 15 dias a gente reduza isso ao máximo, sanar mais esse problema da população que é muito sério. Mesmo assim, dispensamos 1.300.000 medicamentos nesse período de 4 meses. Especificamente da odontologia, nós fizemos lá 182 mil procedimentos no período, entre número de atendimentos e na atenção básica no total. Atendimentos de enfermagem, 50 mil atendimentos de enfermeiros, 341 mil de auxiliares e técnicos, e no total de procedimentos de enfermagem, aliás, eu falei errado ali, vou voltar, 584 mil. Então, a odonto é a mesma coisa, oferta da odonto básica realizada 54 mil, número de atendimentos 36 mil e número de procedimentos 182 mil. Visitas domiciliares do serviço de atenção domiciliar, que é um serviço muito importante e que também ajudaria muito a população se nós conseguirmos, no futuro, investir mais nesse serviço. Eu acho que é um serviço que os países desenvolvidos... A primeira notícia que eu tenho na literatura de atendimento domiciliar foi criado nos Estados Unidos em 1904 ou 1908, está na literatura. Eles têm um serviço, mesmo nos Estados Unidos, que não é um exemplo muito bom para nós no Brasil, porque não é uma saúde que atende toda a população, eles têm a visão de que o atendimento domiciliar ele é muito melhor do que o atendimento hospitalar, então eles investem demais nisso. Eu estive uma vez visitando um atendimento privado domiciliar nos Estados Unidos e perguntei para a chefe do serviço, que era uma enfermeira, e falei assim, o que vocês fazem? Ela falou assim, o que nós fazemos? O que nós não fazemos. Hoje ainda nós não operamos mama na casa. Hoje nós operamos, mas ela sai do centro cirúrgico, o paciente, diretamente para a casa dela. Mas a gente pensa em fazer cirurgia na casa dela também, né? Na casa da paciente. Porque a taxa de infecção é muito menor, porque as complicações são muito menores e porque a gente fica sentindo o cheirinho do nosso travesseiro e a recuperação é sempre melhor. Obviamente com uma assistência do lado, dando cobertura o tempo todo, né? Então, o SAD realizou ali 14 mil procedimentos também, 14.500 procedimentos nesse período. Vigilância em saúde, aqui vários índices que eu também não vou passar um por um, mas a gente tem aqui, gostaria de chamar a atenção da última linha, que foi o número de vacinações realizadas nesse quadrimestre, 277 mil vacinações. Aqui não entra só a vacinação da febre amarela, mas eu acho que febre amarela foi quase 50% desse total, mais de 100 mil, que trouxe para a gente aqui uma cobertura de 93%, isso considerando 2 doses, e lembrando que o Ministério, há cerca de um mês e pouco atrás, assumiu uma proposta que já era da Organização Mundial de Saúde há algum tempo, de que para a febre amarela está provado cientificamente que uma dose só é suficiente de cobertura. De qualquer maneira, como a orientação do Ministério sempre foi, até pouco tempo atrás, 2 doses, essa contabilidade é feita com 2 doses, imaginando aqui que nós podemos ter muita gente que tomou uma dose só e está coberto, mas não está nos 93%. Então é bem possível que a gente tenha uma cobertura maior, mas o fato é que nós não tivemos febre amarela no município, graças ao serviço da vigilância e da equipe toda de vacinação, e que nós acompanhamos aí o que aconteceu em Minas Gerais, em Vitória, no próprio estado do Rio de Janeiro, com muito medo de várias cidades no estado de São Paulo que tiveram casos de óbito, inclusive na nossa circunvizinhança, como Araraquara, e nós, felizmente, graças a esse serviço, passamos com aquele óbito que teve aqui, e aquele óbito foi em 2016. Mas que serviu de alerta, logo no começo do ano, as providências foram tomadas, e a cobertura do ano passado, que era de 80%, em torno de 80%, foi elevada para esse patamar com esse nível de vacinação. Aproveitando para falar aqui a todos também que a vacinação de gripe foi prolongada pelo Ministério e por nós, obviamente, e que ainda a gente está com uma cobertura relativamente baixa para aquelas populações de indicação. Então, estamos com 63%,
Eu já tomei a minha, aliás, eu tomo vacina de gripe desde quando ela apareceu, há uns 10 anos, melhorou muito a minha vida durante o inverno. Então, acho que precisa incentivar a população ainda a procurar as unidades, porque nós prorrogamos a vacinação também. Outros indicadores importantes, número de inspeções sanitárias. Eu alertei aqui da última vez que a vigilância sanitária, a gente não conhece bem o serviço delas, mas a gente só pode ir nos restaurantes e nos consultórios dentários e todos eles, porque a vigilância vai lá atuar e garantir que as coisas são feitas dentro das melhores práticas para não transmitir doenças, para não provocar crises aí que poderiam ocorrer no município. E nós tivemos aí nesse ano já, pelo menos 2 ou 3 farmácias, foram 2 farmácias que foram descobertas totalmente fora das especificações, inclusive com medicamentos vencidos, medicamentos proibidos, e que a vigilância atuou de maneira correta, indo lá, junto inclusive com a polícia, para poder fechar essas farmácias e colocar as coisas em ordem. É muito importante a atuação da vigilância sanitária para a gente manter o município como um todo saudável também. Então, aqui o número da nossa parte ambiental, então o número de visitas realizadas foi de 357 mil visitas domiciliares à procura do foco de Aedes. Isso também é outro trabalho que não pode esmorecer de maneira nenhuma, porque nós tivemos índices de dengue que são comemoráveis, mas a gente tem que comemorar sem ficar muito acreditando que nós resolvemos o problema. Pode ter certeza que esse mosquito, e a natureza, que ele é da natureza, ele é muito mais esperto do que o ser humano. A gente não consegue acabar com esse mosquito. Então, a ideia de erradicar esse mosquito, como se propaga de vez em quando por aí, é uma coisa impossível. Até porque, assim, na década de 60, durante a década de 60, se praticamente erradicou o mosquito, mas se usava BHC e outras coisas que a gente sabe que também eram extremamente prejudicial à saúde. Agora, não adianta imaginar que vai erradicar. O mosquito, ele vem no navio, ele vem, se a gente conseguir acabar, e na cidade também não. Porque se a gente esmorecer, ele vem de caminhão, ele vem de avião, ele vem de um monte de jeito para cá. E ele se propaga. Então, nós não podemos esmorecer. Ótimo, não tivemos uma epidemia de dengue, tivemos poucos casos de dengue, tivemos poucos casos de chikungunya, que é uma doença que me dá mais medo do que dengue, porque as sequelas são graves, realmente. E Zika, todo mundo já sabe, felizmente não tivemos Zika no município, tivemos chikungunya e dengue confirmados, mas em números aí que desde quase que praticamente melhores da última década. Mas nós temos que continuar esse serviço a qualquer preço e qualquer custo. E já vou aproveitar para anunciar que estou aqui na Câmara, graças aí já a esse novo contato que nós temos com a Fiocruz, da unidade da Fiocruz está sendo instalada a primeira vez aqui no estado de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, e esse contato já trouxe um subproduto para nós, porque o contato já foi feito logo no começo do ano, tivemos ali o conhecimento que eles estão desenvolvendo um novo método de controle do mosquito da dengue, e nós conseguimos também ali, com a expertise do nosso pessoal, fomos incluídos nesse projeto, que tem um âmbito praticamente em vários estados. Aqui em São Paulo, só a cidade de Marília que tinha, e nós já estamos incluídos. Então, até a metade do ano, no máximo julho, novas armadilhas, não são de capturas, mas são armadilhas para a gente disseminar um produto de controle da larva, que já é usado, vão ser colocadas, começando pela nossa Zona Norte, que vai auxiliar no controle dentro desse mosquito. Então, é uma metodologia interessante que a Fiocruz já aplicou em Manaus e em algumas cidades lá da Amazônia, já publicou os resultados, está fazendo, esse foi um piloto lá em Manaus, agora está fazendo um estudo ampliado, e nós fomos incluídos já nesse ano aqui, graças à vinda da Fiocruz e do diretor que vem para cá, que é o Stabile, que é um ex-aluno da Faculdade de Medicina,
meu ex-aluno, e que vem para cá trazer a unidade da Fiocruz, e já nos apresentou o projeto, a Luzia já conhecia alguma coisa, e aí nós já entramos na barca e já vamos fazer. Ainda com mais notícia boa, porque o investimento não seria alto e eu já estava disposto a gente fazer o investimento para entrar, que seria para o inicial cerca de R$200 mil. Só que o trabalho foi tão rápido e tão bom que nós entramos no programa do Ministério, o Ministério vai pagar esses 200 mil para nós também. Então nós fomos incluídos e não vamos precisar colocar a mão no bolso nesse primeiro momento. Depois nós vamos provavelmente expandir para a cidade e aí a gente vai colocar isso no orçamento. É mais uma metodologia para fazer o controle, sem abandonar a que nós já temos, mas talvez seja uma metodologia bastante eficiente e menos custosa do que as atuais. Então, também aqui o número de animais necropsiados, lembram lá que para a raiva e para a febre amarela a gente captura esses animais e precisa fazer uma avaliação. Na verdade não captura os animais, a gente acha os cadáveres dos animais e a gente faz necrópsia para ver a causa da morte e assim fazer controle tanto de raiva, como é que está circulando entre os animais silvestres e febre amarela também. Bom, com relação a outras produções aqui também, então aqui com relação ao número de internações dos pacientes nos prestadores, nós tivemos um total de 8.800 internações, sendo que desses 8.000, 7.200 foram provenientes de Ribeirão Preto. A média mensal também, pelo tipo de motivo de internação. Então, na área cirúrgica, 3.300, na área de clínica médica, 4.000, obstetrícia, 815 pacientes, pediatria, 512, e nós chamamos aqui fora de possibilidade terapêutica, também conhecido como cuidados paliativos, mais 100 pacientes. Especificando um pouco mais o motivo das cirurgias, então cirurgias ortopédicas 856, do aparelho digestivo 650, do aparelho geniturinário 300, aparelho circulatório cerca de 400 e outros grupos 1.000, são 3.300 cirurgias. Do ponto de vista de exame subsidiário, só para Ribeirão Preto foram feitas 2.200 tomografias, 1.400 ressonâncias, 550 diagnósticos de medicina nuclear, cirurgias da visão 445. Isso faz parte das nossas filas. Nós temos uma fila grande no momento de cataratas a serem operadas, mais de 700 pacientes só na Santa Casa esperando por cirurgia. Litotripsia, que é o cálculo renal, a eliminação do cálculo renal, 172 para Ribeirão Preto, e outros métodos, principalmente cateterismo, 115 também para Ribeirão Preto. Isso dá mais de 6.000 procedimentos ou diagnósticos ou terapêuticos aqui. Do ponto de vista de oncologia, 12.000 atendimentos, e hemodiálise, 26.000 sessões de hemodiálise. Também temos pacientes em hemodiálise esperando para entrar nos serviços, alguns pacientes, cerca de 20 pacientes, aguardando vaga para fazer hemodiálise. Com relação ao que foi produzido pelos prestadores, em termos de exames diagnósticos aqui, 860 mil exames de laboratório clínico, biópsias mais de 5.000, 5.700, exames radiológicos 24.000, ultrassonografias 10.000, bom, dando um total nessas alíneas de 1 milhão de procedimentos nesses 4 meses iniciais. Na própria rede, fizemos mais 115 mil exames de laboratório, mais 68 mil radiografias e mais 2.300 exames de ultrassom, também aqui somando um total de 577 mil procedimentos. Outros tipos de exame, como endoscopia, colonoscopia, olha, a produção ela é acima do que nós temos hoje de oferta no município. Então, 694, 294, para colono 294, para endoscopia 694, eletrocardiograma 2.000 e eletroencefalograma 5, isso nos prestadores, total de 3.000 procedimentos. E na rede, eletrocardiograma 3.800,
eletromiografia 468 e audiometria 6.500 procedimentos. Ainda do ponto de vista de consultas nos prestadores, então a maior parte das consultas de especialidades hoje são feitas pelos prestadores. Então nós temos aqui um total de 49.738 consultas, sendo que a campeã aqui são 13.000 consultas de oftalmologia, seguido por ortopedia de 9.000 consultas. E urologia com 4.000 consultas. Na rede, fizemos mais 50.000 consultas, em ortopedia 2.000, em cardiologia 5.000, em psiquiatria 8.000, em neurologia 4.000 consultas. Da média complexidade da odontologia, que é feito uma boa parte também na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 1.359 procedimentos nessas diversas alíneas. E na rede, mais 17.317 procedimentos em odontologia. Aliás, desculpe, aqui são todas as demais categorias não médicas de procedimentos. Então, assistente social 2.800, enfermeiro 1.900, fonoaudiólogo 3.000 consultas, psicólogo 2.000, fisioterapia 4.000, e aqui sim a da odontologia 247, somando um total aqui de procedimentos não médicos de 17.000 procedimentos. Tratamentos odontológicos, nos prestadores 5.000 tratamentos e na rede 10.000. Assistência farmacêutica, aqui a parte financeira da assistência farmacêutica. Então, apesar das faltas, nós temos lá no componente básico 3 milhões, esses 3 milhões divididos em 2.300.000 do município, 360.000 do Estado e 1 milhão do governo federal. E insumos para diabetes de 366.000 no total, sendo o município aí garantindo a maior parte mais uma vez. E os processos judiciais chegando nesse quadrimestre em R$412.000. Produção do SAMU, em termos de ligações atendidas pelo 92, 180.000 ligações. A saída das viaturas, da UTI móvel de 830 e das unidades de suporte básico, 20.700. Do número de atendimentos da regulação médica, da atendimentos diretos à população, 9.500, e das regulações de transferências de paciente entre unidades e das unidades para as unidades hospitalares, de 21.500. Então, aqui, do ponto de vista do SAMU regional, fizemos lá 13 saídas com a UTI móvel de Ribeirão Preto, 2 do suporte avançado, e transportes e remoção de pacientes para outras cidades, 8. Isso dá um total aqui de 38 para a básica, 4 para a USA e 8 de transporte sanitário. Atendimento nos pronto-atendimentos, nós tivemos lá a média dos últimos anos, de 40.000 para o Central, 40.000 para o BDS Oeste, de 40.000 pacientes. Aqui na Vila Virgínia, 61.000. E na UPA, 41.000, que dá um total de 183.000 atendimentos para adulto e 53.000 atendimentos pediátricos nessas unidades. Essa é o fim da apresentação então, aberto aí às discussões ou questionamentos, e se for necessário eu vou pedir ajuda aqui para o nosso pessoal técnico que está presente, financeiro, vigilância e todo mundo. Socorro e aonde que foi demolido a Antártica ali. Então, eu queria saber do senhor, com respeito a essa Cracolândia, a discussão que está tendo o senhor, até com o Carlos César Barbosa, da Assistência Social,
para que não vire, igual São Paulo, essa Cracolândia aqui em Ribeirão. Se eu for em frente agora ao mercado ali, estão deitando tudo ali na beira do rio ali. Então eu queria saber o que a Secretaria da Saúde e a Assistência Social se estão tomando a providência com respeito a isso aí. Porque nós estamos tendo falta de vagas, leito para internação de álcool e droga em Ribeirão Preto. Magrão, eu vou responder rapidamente, porque isso não faz parte da reunião de prestação de contas, né? Então, se a gente abrir para todas as discussões, não discute a prestação de contas. Eu estou fazendo desde o começo, a primeira equipe que eu chamei para fazer uma reunião coletiva, e foi em janeiro, foi toda a equipe de saúde mental, para a gente discutir todos os problemas de saúde mental. E eu montei uma comissão, um grupo gestor, para não ficar exclusivamente na mão de um coordenador, mas um grupo gestor de representantes das categorias que atuam em saúde mental, para a gente discutir todos os aspectos, e temos feito reuniões ou semanais ou quinzenais para a gente analisar todos os problemas da saúde mental, que eu acredito que é um dos maiores problemas que nós temos aqui em Ribeirão Preto. E as medidas passam por não só pela saúde mental de pacientes com doenças psiquiátricas, mas, sem dúvida nenhuma, passa também pelo problema de drogadição, álcool e outras drogas. Mas nós precisamos discutir a prestação de contas, e é um bom assunto para a gente levar também lá para o Conselho Municipal de Saúde. Doutor Sandro, boa tarde. Boa tarde. O senhor trouxe no relatório, é claro, o quadrimestral, mas nós não temos aqui agora, né, um comparativo com o quadrimestre anterior, né, do outro exercício. Na análise do senhor, né, como que o senhor vê a produtividade em análise com o último quadrimestre do exercício anterior? Como que o senhor pode analisar? Como eu falei, né, como a lei determina, a gente apresenta esse quadrimestre e não apresenta só valores, na verdade só uma análise quantitativa. Isso não me satisfaz. Mas eu fiz, para o meu conhecimento, eu fiz a comparação com o primeiro quadrimestre do outro ano. E para ter uma noção, do ponto de vista de número de produção, ele é muito semelhante. Esses números de produção da Secretaria, eles são praticamente estáveis nos últimos anos. Por exemplo, o gasto com plantões, ele está estável nos últimos 8 anos. Então, pessoalmente eu fiz isso, peguei todos os relatórios dos últimos 8 anos, que nos relatórios que também estão disponíveis no site, por lei também tem que ficar. Peguei todos os relatórios e peguei todas as alíneas que me interessavam para fazer um estudo financeiro e fui analisar o que aconteceu. Por exemplo, do ponto de vista de investimento em infraestrutura, nos últimos 5 anos, a lei orçamentária propôs que se investisse em torno de 5%, alguns anos em torno de 10% em reformas e investimento nas unidades. E nos últimos 5 anos, o que foi realizado a cada ano não chegou a 0,5%, 0,6%, 0,25% de investimento nas unidades. Então, não seguiu. Então, se a gente considerar... eu cheguei a apresentar isso aqui na Comissão de Saúde, eu pedi para vir apresentar esses resultados e trouxe para a Comissão de Saúde, mostrando que nos últimos 5 anos nós temos unidades novas, temos unidades reformadas, mas a maior parte das unidades de saúde está com uma infraestrutura muito defasada e com coisas básicas, e o motivo disso é o investimento que foi pequeno. Não conseguimos reverter isso ainda, porque pegamos o município numa crise muito grande e temos que pagar a conta dos remédios em dívida para depois a gente começar, que é essencial para a população continuar sendo medicada, e aí a gente começar a direcionar, a cumprir até o que está previsto na lei orçamentária. Outro exemplo, as horas extras, que esses plantões, o gasto nos últimos 8 anos, ele foi muito regular, em torno de 15 a 16 milhões de reais por ano.
O ano passado chegou a 18 milhões, e aí a gente tem uma explicação muito evidente de que nós tivemos uma epidemia de dengue o ano passado, o que justifica um aumento. Mas o nosso patamar de gastos com hora extra chega a 10% da nossa folha de pagamento, o que não justifica mais afirmar que nós vamos pagar hora extra para passar por uma crise, depois nós voltamos à regularidade. Isso já foi incorporado no orçamento do Recursos Humanos. Então, e a produção é muito semelhante, o primeiro quadrimestre com esse quadrimestre. Infelizmente para nós, esse ano, a arrecadação do primeiro quadrimestre de 2016 teve um valor 36 milhões acima do que foi previsto. Mas, como eu falei, no final do ano, a arrecadação foi também menor do que foi previsto no orçamento. É que os primeiros 4 meses houve uma arrecadação melhor do que nós tivemos esse ano, que a arrecadação foi 10 milhões a menos do que o que foi previsto, enquanto no mesmo período de 2016 tivemos lá 32 milhões a mais do que estava previsto. Mas ao longo do ano foi caindo. Se ao longo do ano cair, nós vamos estar numa situação difícil. Agora, a previsão da prestação de contas não propõe esse comparativo. Eu ia até fazer alguns gráficos aqui, mas conversando com o pessoal da contabilidade, eu falei assim, olha, na verdade você está mudando, tem que tomar cuidado para não fugir aqui das regras de contabilidade. Eu já me mexi um pouquinho, para ver se fica mais fácil para quem não é especialista entender, mas só que eu tenho que respeitar. Mas os dados, eu estou com as duas, do primeiro quadrimestre, não do último, porque existem diferenças sazonais muito grandes na saúde. Então, eu tenho que comparar os janeiro, fevereiro e março e abril de 2016 com os nossos aqui. E comparei para a gente conseguir planejar para o futuro. O vereador Papa ia fazer uma pergunta? Obrigado, Sandro. Lá logo nos primeiros quadros, ali na receita acumulada, no primeiro quadrimestre, aparece o déficit de menos 10 milhões de arrecadação do que foi previsto, do que foi realizado, certo? Eu não chamaria de déficit, eu chamaria de o que não foi arrecadado, né? Porque aquilo era uma estimativa. Quando a gente faz um orçamento, a gente conta que tudo está fluindo com a mesma pressão e temperatura. Agora, na hora de realizar, pode acontecer, por exemplo, uma crise e a gente não arrecadar. Então, não, sim, é que o orçamento foi feito na gestão passada, né? Esse orçamento o secretário está executando. Isso. E nós apontamos no ano passado que a receita estava superestimada. Isso já é uma evidência, é isso? Do meu ponto de vista, é uma evidência de que está superestimado esse orçamento. Tá. Pelo menos pelos primeiros 4 meses, eu estou considerando uma média simples da arrecadação. Mas a gente sabe que a arrecadação nos primeiros 4 meses deve ser maior do que o restante do ano, porque é a principal parcela de IPTU. Então, se a gente tiver ali, supondo que uma boa parte da população pode ter quitado o seu IPTU de forma à vista, então justifica, porque agora nós precisamos acompanhar do mesmo modo os outros quadrimestres. Né? Eu e a vereadora Gláucia já tínhamos apontado isso no ano passado e diziam que a gente estava errado, né? Mas aí nada como a evidência dos fatos. Obrigado. E eu acho que isso traz um problema, que é um problema psicológico. Porque quando o administrador, e eu estou segurando a nossa equipe para não ser abatido por esse problema psicológico. Se falam para a gente que o salário vai ser 10 mil, a gente começa a gastar como o salário é 10 mil, depois só chega ao salário de 8 mil. Então a gente vai ter que ficar fazendo isso quase que mês a mês, para não cair na ilusão que o nosso salário é de fato, para o ano, o nosso salário é 564 mil. Senão psicologicamente a gente acha, não, olha aqui, nós temos 564 mil. E para mim, a administração assim não é muito diferente do que a gente deve fazer na administração do dinheiro próprio. Então, você está contando com 10 mil, te falaram que você ganha 10 mil, você gasta o equivalente a 10 mil, e aí te pagam só 70 mil ou 7 mil e você vai ter problemas. Então, nós temos que, mês a mês, tomar conta
desse possível superdimensionamento do orçamento. Doutor Sandro, eu queria fazer uma pergunta referente, eu vi aqui os prestadores de serviço que vocês têm. Eu fui procurado pela Cristina Poeta, da AMA, e que ela tem um problema quanto à prestação de serviço que ela faz para a prefeitura, que eram 63 autistas, sendo remunerada por 56. E aí houve um impasse, onde foi resolvido na Secretaria da Educação, e foi levado ao judiciário que decidiu, e ela presta serviço agora apenas para 14 pessoas munícipes. E ela fez uma pergunta, hoje o senhor, como secretário da Saúde, eu pergunto para o senhor, vão dar assistência apenas para 14. E tinha algumas mães junto, o que faz com esses outros autistas que tem ali, que recolhem? Qual vai ser a situação agora para o tratamento desses 14 para 63, que já eram só remunerado 53, e era em torno de 600 e poucos reais para manutenção de ficar diário lá. Houve o questionamento, falou que ela recebe verba estadual, ela falou, realmente eu recebo, mas tudo que eu recebo é timbrado quando é pagamento da prefeitura, quando é verba estadual. Houve algumas alegações, mas o questionamento que ficou agora, assim, porque ficou um impasse jurídico. O que se faz com esses autistas agora? Por iniciativa minha, eu convidei o pessoal da AMA, ela esteve comigo já, talvez há 2 meses atrás, para a gente analisar esse convênio, porque, na verdade, o convênio não está claro e estava com alguns problemas de formalidade. Isso tem sido muito comum, os convênios da Secretaria ter alguns problemas, pelo menos problemas de formalidade, de não estarem completos. E isso gerou para nós, até agora, cerca de 24 relatórios do Tribunal de Contas acerca dos convênios realizados em 2013, 2014, 2015 ainda não chegou, e na maior parte são problemas de formalidade. Nesse convênio especial, eu conversei com ela, o que está no convênio, eu falei, nós vamos garantir, mas nós temos que trazer o convênio para as regras do Tribunal de Contas, para a gente não ter problema no futuro. E ela não me trouxe maiores problemas, a não ser que a gente precisava manter o convênio no formato que ele está. E, de fato, o convênio que tem, esse convênio, ele rege que a Secretaria da Saúde vai repassar uma verba para aqueles pacientes que não são autistas, porque ela já tem um convênio com o Estado que passa verbas para ela, para os pacientes que são autistas. Como eles atendem um pequeno grupo de pacientes não autistas, ficou esse com a Secretaria do Município e os demais com a Secretaria do Estado. Agora, ela não me apresentou nesse dia que tinha uma dificuldade além do número de pacientes. Eu tinha que manter ou refazer o convênio dentro da formalidade, mas para esse grupo que já é feito, porque os demais, os autistas, efetivamente, são feitos pelo Estado, e ela não poderia ter 2 convênios cobrindo os mesmos pacientes, senão ela teria 2 financiamentos para um paciente só. Agora, com relação a número de pacientes não autistas, ela não se queixou comigo. Na verdade, fui eu que chamei, não foi nem ela que veio. Eu chamei para conversar, porque eu preciso que a gente faça, e já estava feito já, inclusive, o nosso convênio para dentro da formalidade, com plano de trabalho, seguindo toda a receita de bolo do Tribunal de Contas, porque dessas 24 relatórios que eu tenho lá, cada relatório tem mais de 15 itens de irregularidades nos convênios da Secretaria da Saúde dos últimos anos. E nós estamos tendo um grande retrabalho para corrigir todos esses convênios e colocar dentro da formalidade para a gente não ter penalizações futuras. Isso também, obviamente, tudo isso chega para a Câmara, assim como chega para a gente. Agora, a cobertura total de pacientes, ela não se queixou comigo, dos que a Secretaria havia se comprometido, estava tudo bem. Agora, não sei a parte do Estado, que era efetivamente o que ela deve ter mais pacientes, que são os pacientes autistas. O nosso convênio especifica claramente que é para pacientes não autistas. Mas o convênio diz, o problema está no impasse de interpretação de uma lei, que é onde fala que só vai dar assistência para autistas que estejam matriculados na rede pública. Ficou uma coisa assim, tem dúbia interpretação. Eu não tenho. Então, o número de atendimento, que era de 53, realmente vai para 14 pessoas. Eu não tenho. Dos autistas.
Sim, autista. porque Todos os- autistas. É porque os autistas não estão com a... Por isso que eu não sei, na verdade, porque os autistas não estão com a Secretaria Municipal de Saúde, estão com a Secretaria de Estado. Não, e está junto com a educação. Então, eu não- A lei é feita realmente junto. É isso que eu não não entendi. Porque se é ligado, eu queria saber depois como vai ficar. Porque isso tem um vínculo com a saúde, provavelmente. Como é que vai É o fazer com esses vínculo pacientes dos autistas? não autistas, e esse está regular no convênio que eu convidei ela para conversar. Agora, esse aí eu preciso me informar. Esse Não, daí, esse é outro. porque não está comigo. Doutor Sandro, boa tarde. Boa tarde. Eu, primeiramente, parabenizar o seu trabalho que o senhor tem feito agora à frente da Secretaria, mas uma coisa que nos preocupa é em relação ao número de leitos, o problema dos hospitais filantrópicos quanto ao número de leitos disponíveis, no caso de regulação. Nós sabemos que os hospitais tinham um crédito muito grande, né, com a Secretaria em relação ao repasse que não vinham acontecendo. Aprovamos aqui, numa das últimas sessões, a autorização para que o governo negocie com os hospitais a dívida que tem junto a esses hospitais. Após este acerto, o senhor acha que há condição, com a condição financeira da Secretaria, em manter em dia o repasse, aquilo que os hospitais têm de direito para que os leitos possam pensar, até inclusive os hospitais pensar num aumento de leitos para a regulação? É uma preocupação que a gente tem, porque nós sabemos que a demanda é grande e a demora, a espera, com o tempo de regulação de pacientes nas unidades de saúde tem sido grande. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, mostrasse para nós se o senhor já tem uma análise, uma previsão para esses 4 anos do seu governo na frente da Secretaria. Vamos dividir em duas partes. A parte da negociação da dívida do ano passado, são 3 milhões para a Beneficência Portuguesa e 3 milhões para a Santa Casa. A dívida com a Beneficência já foi quitada, porque a Beneficência aceitou a diminuição do pagamento à vista, que estava prevista no decreto. Foi um baque para a Beneficência Portuguesa, mas eles precisaram, porque eles tinham dinheiro com empréstimo que era muito maior que isso. E a Santa Casa não estava em condição tão crítica, ela não aceitou, e foi feita uma segunda negociação para começar o pagamento ao longo do ano que vem, dividido, se não me engano, em 10 ou 12 prestações. Essa negociação foi feita diretamente com o Palácio, não fui eu que fiz na Secretaria. E o Santa Lídia nós colocamos em dia. Então, os repasses atuais estão em dia. Ontem eu conversei com a Santa Casa, com a Dona Odete e com o Ricardo, reunião com os dois. Eu tenho feito reuniões com eles quase que quinzenalmente com os hospitais. Já fui 3 vezes na Beneficência Portuguesa fazer reunião lá dentro, mais 2 vezes na Santa Casa e mais 2 vezes no Santa Lídia. Então, nós estamos conseguindo garantir o fluxo para esse ano, para não atrasar. Nós estamos atrasados de uns 600 mil da Benê, coisa de 15 dias. O Ricardo já me passou ontem também, mas nós estamos... E o secretário da Fazenda tem ajudado muito no sentido de fazer a gente acertar o fluxo de caixa para esses hospitais, o nosso repasse. Aumentar, na atual situação econômica, nós temos problema ainda para projetar. Para projetar 4 anos eu não consigo agora. Essa instabilidade do país não permite que eu consiga fazer uma projeção muito grande. Uma coisa que realmente nós estamos fazendo uma discussão interna na Secretaria, e no momento que a gente estiver mais bem preparado, eu gostaria de trazer aqui para a Câmara, para a Comissão de Saúde, ou para uma comissão ampliada, e eventualmente eu tenho pensado na possibilidade de fazer até audiências públicas, seria qual seria o melhor papel do Hospital Santa Lídia dentro do nosso sistema de saúde. Eu não tenho a menor dúvida que nenhum dos nossos hospitais podem ser desativados. Não tenho a menor dúvida que nós podemos prescindir de qualquer um deles, pelo contrário. Tanto Beneficência, quanto Santa Casa, quanto Santa Lídia, são fundamentais hoje para o nosso sistema. Nos últimos 15 dias, talvez um pouco mais, nós estamos com uma crise gigantesca no setor de urgência.
Todos os hospitais estão lotados. O Hospital Santa Lídia está lotado. O Ricardo me ligou terça-feira, ele estava desesperado pelo número de pacientes que tinha, e eu dei plantão de cirurgia na unidade de emergência terça-feira à noite. O hospital estava lotado com pacientes em todos os corredores. Sazonal. É sazonal, mas extrapola a nossa capacidade. Só que quando eu passo visita nos hospitais, no hospital da unidade de emergência, e a conversa que eu tenho com a Santa Casa e a conversa que eu tive ontem com o Ricardo da Beneficência Portuguesa, é que uma boa parte dos pacientes que estão lá acabam não usando os recursos desses hospitais. São pacientes que precisam de internação, mas de um hospital de menos recurso, que a gente tem chamado aí de hospital ou de retaguarda, ou hospital de internação prolongada, que não precisa tomografia, não precisa ressonância, não precisa arteriografia. E nós não temos esse equipamento aqui na nossa região. Outras regiões têm. Eu conheço Belo Horizonte e as cidades do entorno, Sabará, Mariana, eles têm hospitais e servem de retaguarda para os hospitais de Belo Horizonte, em especial o João 23, que o paciente chega, fica 4, 5 dias, sai do CTI e muda para um hospital de baixa complexidade, abrindo o leito para o próximo paciente grave. Então eu passo visita na unidade de emergência, gente no corredor para tudo com lá tem paciente lá em cima esperando para fazer há 4 dias, fazer um debridamento de uma escara de uma úlcera de decúbito. Uma senhora que tem um pé diabético, tem um dedinho infeccionado, precisa fazer a amputação do dedinho, esperando há 5 dias uma vaga no centro cirúrgico para fazer isso. Se tivesse no hospital que não tem a competição com traumatizado grave, com baleado grave, com o derrame, ele teria mais chance de entrar e sair do hospital rapidamente. Então, nós estamos discutindo internamente na secretaria, com o pessoal técnico, usando epidemiologia, o doutor Arthur, que é um especialista nisso, o pessoal da avaliação e controle, com a vigilância, com todo mundo, qual seria o melhor papel, né, do Hospital Santa Lídia para tentar ajudar nessa lógica. Assim como a gente sabe que o Estado retomou as obras de Serrana e que pretende, no ano que vem, também montar Serrana como um hospital de retaguarda. Então, ao invés de a gente pensar, talvez, em ampliar as vagas de um hospital terciário, o que a gente precisa é de um hospital de média complexidade que a gente consiga esvaziar esses hospitais que já existem, que têm alta complexidade instalada, que tem tomografia, que tem a Santa Casa tem um serviço de hemodinâmica espetacular, mas não tem leito porque está com um paciente lá que precisa de pouco recurso, mas tem que ir para algum lugar. Então, talvez o que falte no nosso sistema seja esse hospital e não mais um leito de um hospital que tem um grande recurso, mas que fica ocupado com o paciente. Agora, isso é uma discussão que a gente não pode... No sistema de saúde, a gente nunca pode mexer abruptamente, porque a gente corre o risco de causar um desequilíbrio muito grande. E eu acho que a melhor maneira de a gente discutir isso é, tecnicamente, a gente chegar a uma conclusão, depois expor e ouvir a opinião da Câmara, ouvir a opinião da população, para ver o que a gente deve fazer. A diferença hoje é que o Hospital Santa Lídia é um hospital público, é um hospital do município. Então, a gente pode definir os rumos do Hospital Santa Lídia com muito mais facilidade que eu teria de influenciar a Santa Casa a fazer o que a Secretaria acha, né? Ou mesmo a população acha. Mas o Santa Lídia a gente tem essa chance no momento. Podemos pensar, estamos pensando já internamente, e eu acho que a gente devia fazer essa discussão mais profundamente durante o segundo semestre. Não sei se eu expliquei, se eu consegui explicar tudo. Agora, falar quanto que nós podemos aumentar, nesse momento, nada. Nós não temos recurso para aumentar, porque o que a gente pode aumentar, a gente usa 100% do que vem do Ministério. O que a gente for fazer a mais tem que ser com o próprio. Tem que ser com o próprio do município, porque a gente já coloca muito dinheiro nisso também. Sandro, também gostaria de participar com uma breve colocação. Eu faço parte, junto com o Bertim, da Comissão da Saúde, e essa semana nós vamos fazer algumas visitas, né? Aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, estou acompanhando o caso de uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, um amigo pessoal, e já passa de 10 dias, quase 15 dias, que ele está esperando uma vaga na UTI. O sistema dele é bem delicado, tudo, e estou acompanhando junto com a assistência social lá
a situação que você acabou de colocar, né, condições que realmente o hospital está cheio, complicado. Até entendi muito bem sobre esse projeto que ela falou sobre Belo Horizonte, outros lugares que eu achei maravilhoso. E é uma situação assim, que não tem o que fazer, né? Nós estamos lá, acompanhamos com a família, eles ligam aqui, pedem ajuda, nós vamos lá. Mas é como você está falando, não tem como. Para ele ocupar uma vaga na UTI, alguém tem que sair. Para alguém sair da UTI, ou a pessoa sai curada, né? Ou, né, infelizmente. E é uma situação que está realmente chegando assim, está gritante, né? Tá difícil. A gente vai lá, nós vamos lá, conversamos com a família, tudo, e mostramos esforço, mas assim, não estou colocando o que fazer, né? Porque a gente está acompanhando e está vendo, mas é uma situação bem delicada. A pessoa ficar 15 dias na situação que ele está na especialização, está na PA bem cuidado e tal, mas não é a mesma coisa de estar ali com o médico 24 horas, né? E a situação dessa pessoa é bem... Ele está bem delimitado mesmo, na Beneficência Portuguesa. Saindo um pouco desse assunto também, nós estivemos visitando alguns postos da UBS e percebemos algumas deficiências grandes, né? Assim, por exemplo, eu não sei se dentro nessa gestão de vocês estão pensando em colocar alguma coisa na fiscalização em gestão da gerência, dos postos, para ver como está. Porque você chega numa UBS, você vê maravilhosamente, está funcionando muito bem. A gerência é maravilhosa, a pessoa está ultrapassando limites, está indo para fora, buscando ajuda na comunidade. Você chega em outro, você encontra aquele caos. Então, até nós conversávamos ontem, a nossa equipe, quando nós fomos lá, está faltando isso aqui, é gestão, gerência. Tem pessoas trabalhando, tem equipe, as pessoas estão nervosas, estão estressadas, estão se debatendo, por quê? Está faltando aquela peça de distribuição. Então, eu queria colocar isso para você buscar isso, que vai ser muito... Você vai, com um número reduzido de funcionários, você vai conseguir melhorar muito mais se essa parte for administrada melhor, com a administração melhor. E também tem depois eu passo para você uma UBS, lá UBS. Eles estão com um problema sério já nos últimos 3 anos. Um saiu, acho que um foi transferido, o outro parece que aposentou, o outro, e ficou uma pessoa só. Ele está desesperado. Essa pessoa, eu fui lá e fiquei assistindo o trabalho dele por um certo tempo, e eu vi realmente a fila, o pessoal gritando, reclamando. Ele olhou para mim e falou assim, não tem jeito, faz 3 anos que eu estou sozinho, e eu vou ter que te procurar, depois eu deixo o endereço para você, que ali é uma situação assim, que realmente... está insuportável, aquela pessoa trabalhar sozinha naquela recepção. Então, eu vi também a questão de gerência, de gestão, de estar dando uma força maior. Então, é isso que eu queria participar. Vereador, obrigado pelas colocações aqui, parece que sou eu falando com as nossas equipes lá. É isso, acho que o relatório de gestão aqui eu falei, mostrei vários fatos, quer dizer, nós estamos há 4, 5 anos sem reposição de funcionários, que leva a esse tipo de situação crítica. As unidades, uma boa parte delas, um relatório que eu deixei aqui na Comissão de Saúde, com fotografias que todos os gerentes mandaram das unidades, mostrando que a maior parte delas está muito deteriorada, o que leva a vários problemas, leva a um desânimo do próprio funcionalismo, de trabalhar, mas a unidade está caindo aos pedaços, tem um monte de coisa feia, como é que nós vamos trabalhar aqui, está embolorado, falta gente, é tudo isso. Eu trabalho, eu sou, tinha um professor que chamava que eu fui o último rato de hospital que ele conheceu, porque desde o 5º ano eu vivo naquele hospital da Bernardino de Campos, quase que agora estou fora de novo, eu só fiquei fora daquele hospital lá 2 anos que eu morei no exterior fazendo meu pós-doutorado. Eu posso dizer que eu vivi dos últimos 30 anos, provavelmente uns 12 anos dentro do hospital. Vendo essa realidade aí, a gente, e vendo algumas evoluções também para o bem, não é só vendo coisa ruim, nós evoluímos. Então, quando eu comecei a frequentar aquele hospital, eu era quintonista, 1987, a unidade de emergência. Então aquilo ali virou minha casa, eu sempre fiquei a maior parte do tempo lá. Durante o tempo eu tinha até o dia que eu descobri que eu era orcocólico, que eu resolvi me tratar, porque quando eu não ia na unidade de emergência no final de semana, eu ficava nervoso, brigava com os filhos, brigava com todo mundo. Aí eu tinha que ir lá, se não fosse eu ficava nervoso. Aí eu me curei um pouquinho, então eu vou... E vi tudo isso daí, na verdade eu vivo isso daí.
paciente fora do CTI, precisando do CTI, briga para o paciente, vamos brigar para cá, quem é que a gente tira, quem é que não tira. Melhorou, a cidade melhorou muito nesses 20, 30 anos. Tem que lembrar que até 96 não existia, nós tínhamos aqui uma coisa chamada pronto-socorro, eram as ambulâncias brancas, que quando fazia coisa errada, todo mundo xingava o BDS Central, porque todo mundo achava que a ambulância era do Central, porque lá era o pronto-socorro, né? Vocês lembram que antes de ser o BDS Central, chamava pronto-socorro. Então, o SAMU veio, depois veio regulação médica, depois teve avanço nos hospitais. E a minha grande frustração sempre foi que eu acho que com o que a gente tem, a gente pode fazer melhor, mesmo com os problemas todos. Essa é a minha frustração. E agora me deram a chance de tentar fazer melhor para queimar minha língua, né? Para você falava que dá para fazer melhor, agora vai lá fazer. Eu tenho esperança de conseguir fazer, sim. Quando eu falei ali da controladoria, que a gente precisa aumentar, fazer para controlar os prestadores, uma hora nós temos que chegar e controlar os nossos próprios. Em termos de qualidade, em termos não só de quantidade, mas em termos de qualidade da consulta, qualidade do atendimento. Agora, tem déficits que são... Eu acho o seguinte, na minha função como administrador, eu tenho que dar condição de trabalho. É muito difícil cobrar os outros se não tem condição de trabalho. E eu já falei isso para eles, assim, eu vou fazer o meu melhor para dar condição de trabalho. Mas não pense que eu sou bonzinho, porque a hora que eu achar que tem condição de trabalho, eu viro um demônio, porque aí todo mundo tem que trabalhar. Mas antes de ter condição de trabalho, vou dar um exemplo simples. Há 3 meses nós estamos lá negociando com o Poupa Tempo para fazer uma consultoria, lá e está fazendo, lá no Quintino 2. Eles foram, viram, fizeram análise perfeita, trabalho muito bom. E ontem começou o treinamento das equipes para fazer um atendimento. Não é para fazer um atendimento Poupa Tempo, mas é para passar a tecnologia que eles têm para o nosso pessoal. E eles falaram o que eu estou falando. Falaram, tá, tudo bem, nós vamos fazer treinamento, mas a gente tem que melhorar a unidade, tem que pintar, tem que consertar o ar-condicionado, que tem uma cachoeira aqui, tem não sei o que lá, para o pessoal ter um pouco de ambiente de trabalho. Mas uma das análises que eles fizeram, falaram, tá ótimo. Para essa recepção que vocês têm aqui, para esse volume de pacientes que chega aqui na unidade, vocês precisam ter 28 agentes administrativos aqui fazendo a recepção. Tem 8. Então, tudo bem, nós vamos conseguir fazer esse ano? Mas nós temos que saber qual que é o nosso objetivo final. E depois a gente traça uma estratégia. Quem sabe a gente tenha 14 no final do ano e a gente chega lá. Então, nós estamos numa fase difícil, porque você pega uma crise dessa, a gente tem. Mas a grande tarefa nossa lá é descobrir o nosso ideal de perfeição para esse sistema. E aí nós vamos estrategicamente avançando naquilo, apresentar e estrategicamente avançar nisso. Nós temos uma falta de leitos significativa do ponto de vista de terapia intensiva. Terapia intensiva é um dos pontos de maior gasto financeiro no paciente. Os pacientes que ficam lá dentro, eles consomem muito dinheiro. Uma boa parte do que a gente paga extra, teto, para esses hospitais é em paciente de terapia intensiva. Falta leito. A gente paga, esses pacientes às vezes estão fora da terapia intensiva, porque às vezes o paciente não está dentro do quarto escrito terapia intensiva, mas a gente está dando terapia intensiva para ele onde ele está. Porque tem o equipamento, tem o monitor, tem o médico lá, ele não precisa estar necessariamente lá dentro. E a gente, inclusive, tem pago a beneficência portuguesa nessas condições, considerando como se o tratamento fosse terapia intensiva. Tem muita coisa para fazer. Mas eu concordo com tudo que foi falado, que o senhor falou. Realmente eu acho que é isso. Essa, prometo que é a última, hein? Eu não sei se isso é... O Papa, que está mais tempo, pode nos advertir. Vamos para o profissional, a farmácia. O farmacêutico, ele trabalha 4 horas. É isso, né? 4 horas? 4. O auxiliar de farmácia também são 30 horas semanais. E o que a gente percebe também nessas idas nossas, depois que o farmacêutico vai embora, naquele local, fica um auxiliar administrativo, que faz toda a distribuição do remédio, com as receitas e tal. Vai ser auxiliar de farmácia. É uma questão de estudo isso aí também, né? Porque é algo sério, né? Nós encontramos uma pessoa, mandou até no WhatsApp esses dias,
a auxiliar mandou um remédio errado, a pessoa quase tomou e tudo mais. Eu falei que numa próxima discussão nós colocaremos esse assunto em pauta, porque é uma questão de, né, sei lá, observar, não sei como que é o planejamento que vocês estão buscando, mas como é que eu explico? Assim, nós estamos tentando reestruturar administrativamente a secretaria e da central Prudente de Moraes, para depois a gente chegar em todas as áreas. Eu acho que nós temos que mexer em tudo, né? Não dá para mexer em tudo uma vez. Uma Secretaria da Saúde do Porto de Ribeirão Preto é um local que deveria ter assim, a maior equipe dentro da secretaria, deveria ser a equipe de planejamento e logística, porque a complexidade é muito grande, a complexidade logística, são 61 unidades com 61 necessidades, muitas vezes iguais, outras específicas. Então, a logística de suprimento, a logística de pessoal, a logística de controle, isso dá para criar um departamento que 70 pessoas tentando trabalhar a logística só para poder oferecer as coisas na hora certa, no momento certo, controlar tudo direitinho. Não é o que a gente tem hoje na secretaria. A secretaria tem dificuldades. A equipe de planejamento, são 3 pessoas. São 3 pessoas experientes, são 3 pessoas. Todos os departamentos estão deficitários. Então, nós vamos chegar lá e vamos crescer. Agora, tem que lembrar também, 3.000 e tantos funcionários, isso é um transatlântico. E um transatlântico não faz curva, né? Para fazer curva, ele precisa quase com o oceano inteiro para chegar na Europa, né? Ele não faz curva para sair do Rio de Janeiro e entrar na próxima cidade, que não consegue fazer curva. E a secretaria é um transatlântico, precisa de um monte de coisas para se pensar e fazer uma curva suave, porque ele não vira esquina, né? A secretaria não vira esquina, não dá para a gente mudar as coisas sem tempo e sem estudar bastante. Doutor Santos, deixa eu fazer uma colocação. A gente tem discutido muito aqui sobre o plano diretor nosso. E várias secretarias presentes, infraestrutura, então é um projeto para 20 anos. Vamos tentar fazer alguma coisa pensando no futuro. E dentro dessa projeção, por exemplo, o senhor falar do hospital de retaguarda, para, de certa forma, desonerar um pouco nossos hospitais aqui com maior centro. Aí eu vejo aqui, por exemplo, e o senhor falou que o ideal, no caso, seria o serviço de atenção domiciliar. Acho que Cuba é um modelo bom para isso, né? Eles têm uma preventiva boa em cima de trabalho familiar. Então, não sei qual é o objetivo, qual que é a meta, qual que é a perspectiva. Mas se nós pensarmos nesse plano diretor, que a gente tem alguns anos pela frente, eu vejo aqui que vocês fizeram de atividade educativa, são 4, né? Vocês têm assim um projeto que todo mundo que falou de ciclovia, ciclofaixa, um monte de coisa, e falou assim, tá, e a educação de trânsito, e a educação escolar, porque a gente perde o princípio, acho que cultural da coisa. Então, quando a gente pensar em fazer não sei quantos hospitais, será que ao mesmo tempo, nesse momento, a gente não precisa correr paralelamente com esses projetos que tem aqui de atividade de educação, o atendimento em família, intensificar qual que é o projeto de vocês, que se nós temos um plano diretor, e daqui 20 anos nós temos que ter mais 5 hospitais, não vai adiantar nada se não tiver uma cultura de conscientização. Qual que é o plano de vocês em cima disso? Essas 4 atividades que tem educativa são hoje suficientes? Não, a secretaria tem muito mais. Aqui acho que é só do SAD essa aí, né? A secretaria tem muito mais. Olha lá. A secretaria tem muitas atividades educativas, muitas. Todas as coordenadorias, saúde da mulher, saúde da criança, todas da mulher elas, eu conheço bastante. Todas elas têm programas educativos. Nós estamos começando, está no meio aqui a campanha da amamentação, que é fundamental. Então, na secretaria tem muitos programas educativos e programas juntos. O Maio Amarelo também está lá, a secretária junto, porque, na verdade, o Maio Amarelo, as equipes, nós temos muito. Agora, sinceramente, a secretaria tem muito programas de contato com a população, de ensinar diabetes, hipertensão. Lembra que o PIC era da Secretaria da Saúde, hoje foi para outra secretaria, que também tem esse tipo de caráter preventivo. Agora, eu diria o seguinte, se nós queremos mudar todo esse perfil,
a gente tem que investir muito na Secretaria da Educação, porque cuidar da saúde é a educação básica, porque a educação de tempo integral, a educação básica, não é universitária, é a básica, é o que muda o país. Então, se a gente educar bem lá, e aí a saúde pode ir lá e já vai. Lembra que nós tínhamos um programa tempos atrás que eu chamava Proase, era Proase, né? Que ia diretamente, e depois isso foi, de certa maneira, extinto, nós estamos tentando retomar alguma coisa agora, porque é a educação. Se a educação básica fosse de qualidade que nós tivemos, aí eu pelo menos estudei escola do Estado a vida toda e era outro perfil ainda, a gente resolve a maior parte dos problemas da saúde. Mas a saúde tem muito mais programa do que só o que foi realizado no primeiro quadrimestre ou o que foi relatado, tem muitos mesmo. Não? Mas eu concordo plenamente, é isso aí mesmo. Eu comentei esses dias em algum lugar, eu acho que foi, eu fui na Fazenda da Barra, eu fui lá no portal do Alto terça-feira, acho que foi? Terça-feira. E eu falei, a secretária da Saúde continua sendo a secretária da doença, nós temos que reverter isso, a secretaria tem que ser da saúde. Mas se a gente vê lá o orçamento, hoje, uma boa parte do orçamento vai para a doença, não vai para a saúde. Mas a gente tem que lembrar que isso também tem uma explicação epidemiológica. Há 50 anos atrás, a perspectiva de vida da população gerava em torno de 50, 55 anos. Preciso mostrar para o pessoal da vigilância, eu tenho um livro da década de 30, que fala toda a estatística de perspectiva de vida desde 1890. Eu coleciono o livro antigo. E isso já foi 35 anos a perspectiva de vida no Brasil. Mortalidade infantil de 250, 300. Né? Só que a população envelheceu, mas nós estamos numa fase de envelhecimento que foi um envelhecimento sem qualidade de vida. E nós estamos levando as consequências disso. As pessoas envelheceram, vivem mais do que viviam há 20 anos, mas sem qualidade de vida. Então, é o paciente que ficou mais velho diabético, mas as consequências do diabetes chegaram e ele não teve a prevenção. Doença cardiovascular, amputação de perna por trombose. Então, nós estamos numa fase de transição. Uma fase de transição que os países europeus e mesmo os Estados Unidos não viveu. Porque lá eles tiveram uma coisa que chama Segunda Guerra Mundial, que matou a população de adultos mais velhos, quase que extinguiu. E eles tiveram uma coisa que eles chamam de baby boom. Então, teve um nascimento de muita gente no pós-guerra, na década de 50 e 60, numa sociedade nova que conseguiu fazer prevenção. Então, a perspectiva de vida no Canadá é 85 anos. Sabe como? Esquiando, fazendo esporte, caminhando. Por quê? Porque eles pegaram uma fase de vida do país com prevenção, com tudo. Nós vamos ter que trocar a geração, e nós estamos passando nesse momento. Então, se a gente passa o perfil do paciente que eu opero na unidade de emergência, a média de idade é 75 anos, 80 anos, com doenças que, se tivessem sido prevenidas, não teriam acontecido com ele. Então, é um envelhecimento, um aumento da perspectiva de vida, mas sem a qualidade de vida que a gente vê na França, que a gente vê na Alemanha, que a gente vê no Canadá. Nós vamos ter que passar por esse momento, para ver se a gente... Só que nós não estamos fazendo nada para duas coisas. Onde é que está o atendimento desses pacientes? Onde é que está o HC do velhinho? Nós não temos. Nós não temos um hospital especializado em geriatria, nós não temos um hospital especializado em cuidados paliativos, que eu mostrei ali. Isso era previsível, mas nós não fizemos. Quando eu falo nós, é porque somos nós todos mesmos, é o poder público, os agentes da saúde, né? Alguns falaram muito isso aí, mas a gente não conseguiu sensibilizar. Então, nós precisamos disso. Estou falando, quem estava no corredor lá não era paciente de 15 anos ontem, não é na Benê. A faixa etária de atendimento da Benê é quase 80 anos. Não era da unidade de emergência, não é gente com 15, 20 anos que está lá. É gente com 80 anos. E que nós não criamos um equipamento. Os americanos têm um equipamento que eles chamam de nursing home. Porque uma boa parte desses pacientes não precisa de médico. Ele precisa de cuidados. Cuidados que a gente tem duas opções. Alguns deles a gente consegue ensinar a família a prestar. O SAD vai fazer isso, vai fazer supervisão.
Outros, a família não tem estrutura para cuidar, a gente precisa institucionalizar, mas não dentro da beneficência portuguesa. Podia ser no modelo nursing home. Agora, quando eu falo nós, nenhum Ministério da Saúde prevê isso. Então, se a gente criar uma casa dessa, nós vamos ter que bancar com dinheiro municipal, porque não existe previsão para esse tipo de equipamento no Ministério da Saúde. O Hospital de Retaguarda, agora, recentemente, foi criado a proposta de um hospital de cuidados prolongados. Paga R$300 a diária, tal. Só que a exigência que eles obrigam a gente da vigilância sanitária a fazer, de equipamento dentro desse hospital, é como se fosse uma unidade de emergência. Que lógica que tem isso? É um hospital de cuidados prolongados. Então, os americanos chamariam de nursing home, um hospital de enfermeiros. Só que ele exige tudo que tem no hospital, quem é que vai fazer isso? Custa caro fazer um hospital geral. Vocês entendem? Então, quando eu falo nós não pensamos nisso, nós, o Estado, a federação, e não precisa inventar a roda. É só ir lá ver um país desenvolvido. Eu fui. Eu tive essa sorte de ver. Aí, agora, a gente tem limitações da lei aqui. Um nursing home não precisaria ter tudo o que o Ministério exige do Lar Francisco de Assis. Mas nós somos obrigados a seguir a lei. A vigilância é obrigada a seguir a lei. A lei é feita pela Anvisa. E nós temos que seguir a lei. Não sei se eu expliquei também. Mas nós conseguimos. Eu acho que a gente consegue, ao longo do tempo, melhorar essa situação. Vamos trabalhar para isso. Mais alguma pergunta? Fala, dona Diva. Boa tarde. Meu nome é Diva Palucci. Eu sou conselheira municipal de saúde e sou uma pessoa idosa que trabalho com idoso. Quanto à questão do envelhecimento, vocês viram que Ribeirão Preto foi a sexta cidade que tem melhores condições de vida do idoso. Nós temos 56 núcleos de atividade para idosos e nós trabalhamos, as nossas ILPIs foram contempladas. E nós trabalhamos em busca do empoderamento do idoso. E quero agradecer ao secretário por essa aula que o senhor deu aqui, viu? Que foi muito importante. Porque ontem nós já aprovamos essa prestação de contas lá no Conselho Municipal. E eu estou aqui hoje foi muito importante, porque eu aprendi mais coisa. Eu quero agradecer a sua aula e quero dizer que eu sou uma usuária da saúde e tenho a honra de visitar e frequentar todos os hospitais. Já fiquei internada no Santa Lídia, na Beneficência, no HC, que é a minha casa, porque eu sou aposentada de lá. E temos dificuldades, sim. Mas temos muita gente boa trabalhando em prol do melhoramento da saúde. Temos que levar em consideração que tivemos uma perda muito grande nesses últimos tempos. E precisamos, eu falo com isso como usuária, precisamos dar um crédito para essa gestão que está começando. Só tem 4 meses. E a gente precisa de pessoa, principalmente na Câmara, para auxiliar o desenvolvimento dessa cidade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, dona Diva. Só quero deixar claro que eu sou otimista, hein? Eu sou muito otimista, não sou pessimista, não. Eu sou um otimista pragmático. Porque até senão não teria aceitado a Secretaria da Saúde. Então, eu acho que a gente consegue fazer melhor. Eu sou muito otimista. Eu acho que a gente consegue. As dificuldades a gente tem que ultrapassar e aguentar. Tem que dar a mão à palmatória, que a gente tem muita coisa, muitos problemas ainda.
Se não tiver mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigado pela atenção e é sempre um prazer estar aqui podendo conversar com todos. Obrigado. Boa tarde.